espectadores do site Saúde Frugal, esse é Eduardo Coraça para mais um vídeo. Hoje estarei ensinando vocês algo que acredito que a maior parte nunca acreditaria que eu desejaria ensinar. Entretanto, apesar de vocês todos saberem que eu sou frugívoro há 9 anos e nós frugívoros discordamos do uso de grãos e até mesmo se não utilizando grãos não tem muito aonde ou por que germinar, eu acho que é um ponto importante a ensinar como e por que germinar grãos e sementes. Por quê? Porque muitas pessoas ainda estão acostumadas à utilização destes alimentos. Então, como elas vêm de uma dieta usual, pelo menos aprendendo a germinar ou hidratar grãos e leguminosas duras, você pelo menos consegue fazer uma transição mais lenta, mas mais saudável do que ficar consumindo comida cozida. Ou seja, grãos crus, obviamente, vão ser mais saudáveis que os grãos cozidos. Então, vamos lá. O primeiro ponto que a gente tem que considerar é o tipo de alimento que a gente vai hidratar ou germinar, que a gente tem aqui, por exemplo, nós temos grão de bico, lentilha e o feijão azuki, que são 3 leguminosas. Aqui a gente também tem trigo sarraceno, amaranto, quinoa e aveia. Alguns são grãos, outros são leguminosas. Então a gente tem primariamente considerar isso. Eu acho as leguminosas até mais saudáveis que os grãos, apesar de serem mais proteicas. Eu sinto menos efeitos adversos com elas e também acho que as receitas com elas dão geralmente mais sabor. Então, a gente tem que entender que existem duas coisas de diferença: germinar e hidratar. Germinar é quando o grão ou a leguminosa está crescendo, como a gente chama, o narizinho, botando para fora a nova planta, que está germinando dentro do grão. E hidratar é no caso desse grão de bico aqui, que ele está mole, está macio, pronto, é bom para o consumo, entretanto o narizinho não está aparecendo. Então qual é a diferença entre os dois? A diferença prática é que os dois estão gostosos e podem ser comestíveis, mas um levou mais tempo, o outro levou menos tempo. Depois de em torno de 5 a 8 horas, a maior parte dos grãos e leguminosas já hidratam, eles incham e estão bons para o consumo, são macios para serem consumidos. Mas eles geralmente ficam um pouco mais gostosos, mais macios e provavelmente mais nutritivos também quando eles já estão germinados. Entretanto, é bom saber os dois porque às vezes é mais prático, você não tem que esperar um dia até germinar. Aí a base da germinação e da hidratação é pegar um pote como esse, encher ele de água, sempre bem mais do que a quantidade de grãos ou leguminosas que você vai botar, porque os grãos e leguminosas vão puxar água, então ela vai diminuir bastante e se tiver pouca água não vai hidratar eles devidamente. E deixar lá por 8 horas hidratando. Quando você viu que hidratou, o grão, a leguminosa cresceu bastante, você só troca a água, joga a água fora e deixa ele no ar por mais 8 horas também. Aí como que a gente geralmente faz isso? A gente pega um pote e a gente pode colocar um filó ou um voal na boca do pote e prender com um elástico. Essa dica, quem me deu a dica de fazer isso foi a Juliana Malhardi, do Culinária Viva. O site dela é muito bom e ela é uma excelente educadora e amiga, e agradeço a dica, Ju. Então, é fácil. Você compra um tecido voal ou um filó,
coloca em volta do pote e com uma tesoura corta até você achar, corta um pouco mais, obviamente, né, do tamanho necessário para você conseguir cobrir o pote e depois só passar um elástico em volta dele. Assim você evita qualquer tipo de bichinho tentando entrar no seu alimento. Se torna um pouco mais higiênico e mais fácil de lavar, tá? Aí é só botar um elástico aqui. Bom, então a gente já entendeu a diferença entre germinar e hidratar. A gente já viu que a gente tem que botar durante 8 horas para surtir efeito, já para a gente começar a consumir. O trigo, por exemplo, já leva, eu acho que é mais de um dia para ele começar a amolecer, senão ele ainda, mesmo depois de 8 horas, ele ainda está duro. Então cada noz, cada tipo de grão ou leguminosa, até mesmo semente, vai ter seu tempo específico. Entretanto, a média geralmente é 8 horas. Então é bom aprender sobre cada um, mas eu particularmente nem mesmo eu sei, pois eu quase não germino nada, foi raro. É muito raro eu utilizar alguma coisa germinada ou hidratada. Mas vamos lá, o que eu geralmente dou a dica, os que eu mais gosto são o grão de bico, a lentilha e o trigo sarraceno. São os gostos dos grãos leguminosos, são os mais gostosos, digamos assim. O feijão azul, que é o único feijão usual que dá para ser hidratado ou germinado. Os outros feijões ficam bem sem gosto. Bem sem gosto, eu acredito que ainda seriam tóxicos caso consumidos. E no caso da aveia, né, a gente tem que lembrar, como a gente tem aqui, a gente tem que só lembrar que ela é um grão com glúten. Então, sinceramente, os grãos com glúten, como a aveia, o trigo, todas as vezes que eu consumir, com certeza o menos saudável, digamos assim. Até que a aveia seria menos do que o trigo. O trigo eu acho que é o mais... o que eu menos me sentia bem ao consumir. Bom, outra coisa que a gente deve lembrar é que o arroz usual, até onde falam, não germina, tá? Então, se você for usar um arroz, você pode usar o arroz selvagem, mas eu tentei esses dias e não gostei muito do gosto, eu achei que ele ainda ficou duro. Comprei aqui arroz preto para tentar também hidratar ou germinar. Eu não me interesso, óbvio, eu sou um frugívoro e não pratico tanto a germinação, mas é bom sempre saber sobre esses detalhes e saber fazer pratos com esses alimentos para agradar todo tipo de paladar e alcançar mais as pessoas com a mensagem da dieta crua. Então, lembrando, outro detalhe, a gente também pode hidratar ou germinar sementes e nozes, castanhas. Aqui, por exemplo, a gente tem o amendoim cru hidratado, que ele fica bem grande. E até mesmo o interessante em hidratar castanhas e nozes é que o gosto delas muda, a textura muda. Então você consegue mexer mais na receita, digamos assim, na palatabilidade da receita. Então é um aspecto a se considerar. E também a gente tem que lembrar que os alimentos com água dentro deles, e já começando o processo de germinação, eles estão mais nutritivos e vão estar um pouco mais fáceis de digerir. A outra coisa legal a se detalhar é que às vezes o grão ou a leguminosa ela pode vir estragada. No caso desse grão de bico aqui, eu botei para hidratar, não tinha percebido, mas ela está bem preta em cima, então eu só removi. E também uma coisa interessante a ficar ligado é que essas zonas cerealistas, às vezes o alimento já vem contaminado da zona. Então eu comprei ervilha aqui para esse vídeo, mas ela veio toda já tomada por bichinhos. Quando eu abri o saco, eu já vi os bichinhos saindo. Então é uma coisa importante a se considerar que quando você estiver no local comprando, verificar dentro da caixa onde está o grão, a leguminosa armazenada, se está
realmente em condições de consumo, está adequado, está o mais fresco possível, digamos assim. Então, espero que você tenha gostado, compartilhe o vídeo, dê um like, poste nos comentários aqui embaixo, se cadastre na mala direta do site e do blog, dá um like na nossa fanpage no Facebook, entra lá no grupo do Saúde Frugal, porque a gente tem 12 mil leitores se comunicando, trocando ideias, trocando dicas, e fiquem ligados, se vocês tiverem mais interesse em saber sobre a questão do porquê eu não recomendo grãos, eu tenho outros vídeos aqui no canal, e recomendo fortemente a leitura do livro Saúde Frugal, Guia ao Crudivorismo, a dieta original, onde eu explico questões de anatomia, fisiologia e bioquímica, por que seres humanos não foram adaptados ao consumo de grãos, e até mesmo você pegando um livro de história, abrindo história básica, você vai ver que o consumo de grãos só começou após o período neolítico. Então, esse foi o Eduardo Coraça para mais um vídeo do site Saúde Frugal. Até a próxima!